Olá, amigos e amigas do saber. Neste episódio de hoje, faremos uma breve apresentação da obra Manifesto Comunista, de Marx e Engels. Este pequeno livro é um dos textos mais importantes dos últimos séculos, sendo sua leitura indispensável para todos aqueles que buscam compreender não apenas a sociedade em que vivemos hoje, mas também o curso da história recente. Ninguém pode se considerar um indivíduo realmente educado se não tem familiaridade com o conteúdo desta obra. Ignorar seu conteúdo significa desconhecer a principal análise crítica de nossa sociedade, assim como as ideias que inspiraram uma enorme parcela da humanidade a buscar alternativas ao capitalismo no século passado e ainda hoje. Então, vamos lá, acompanhe. Antes de iniciar, um breve recado. Se você deseja uma introdução geral à filosofia ou gostaria de se aprofundar em temas específicos, estude filosofia comigo. Os links para os meus cursos estão na descrição deste episódio. E lembrando que esses links já possuem cupons de desconto, mas eles duram apenas alguns dias. Então aproveite e faça sua inscrição agora. E o nosso segundo recado de hoje é muito especial, porque é com grande satisfação que eu anuncio o lançamento de meu novo livro, intitulado Filosofia para a Vida, Quando Pensar é o Melhor Remédio. A obra está sendo publicada pela editora Vozes e estará disponível em breve nas livrarias de todo o Brasil, mas você já pode garantir o seu exemplar através do link que eu compartilhei na descrição desse episódio. E caso você esteja ouvindo esse episódio logo nos primeiros dias de sua publicação, ao adquirir a obra, você também garante sua vaga gratuitamente em um mini curso que será ministrado por mim. Para mais informações sobre os dias e horários desse mini curso, basta clicar no link. E como informado no episódio anterior, em alguns dias eu irei ao Brasil para lançar o livro presencialmente em 3 cidades: Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. Eu gostaria de passar por várias outras cidades do país, mas como eu tenho apenas uma semana disponível e a viagem da Alemanha para o Brasil é longa e cansativa, infelizmente nos vemos impossibilitados de realizar o lançamento em outras localidades. Então, se você mora nessas cidades ou na região, fica ligado nos endereços compartilhados na descrição desse episódio. Em Belo Horizonte, estaremos na Livraria Leitura, do BH Shopping. No Rio de Janeiro, estaremos em uma filial da Livraria Travessa. E em São Paulo, estaremos na Livraria Drummond, na Avenida Paulista. Voltemos então ao nosso tema, Manifesto Comunista. Ao começar a leitura de qualquer obra, nós devemos compreender inicialmente muito bem o seu título. Então, repare que aqui, nesse caso, nós não estamos falando de um tratado comunista, nem de um diálogo comunista, nem tampouco de aforismos comunistas. Nós estamos falando de um manifesto comunista. A palavra manifesto deixa claro que essa pequena obra é um texto de divulgação política, é um panfleto, e por isso sua linguagem é clara e provocante. O objetivo de um manifesto é chamar a ação política. É um tipo de texto que precisa não apenas ser convincente, mas também mobilizar, mexer com as emoções. Eu mesmo li o manifesto pela primeira vez aos 17 anos de idade e minha experiência foi mais estética, no sentido emocional da sensibilidade, do que propriamente teórica. A obra me tocou de tal maneira que imediatamente me convenci que o mundo precisava ser transformado. O manifesto é uma obra que devemos reler pelo menos uma vez por ano. Como nenhuma outra obra de Marx e Engels, ela vai oferecer um excepcional resumo dos principais temas de seu pensamento desenvolvido até aquele ano de 1848. De modo que a melhor forma de sempre revisar a obra de Marx e Engels é relendo o próprio manifesto. Essa obra foi escrita por encomenda. Marx e Engels faziam parte da chamada Liga dos Comunistas,
uma organização que anteriormente tinha o nome de Liga dos Justos. Na ocasião de sua reformulação e no calor da conjuntura pré-revolucionária na Europa, essa liga encarregou seus dois mais brilhantes membros e teóricos da confecção de um manifesto, depois de terem sido convencidos pelo próprio Engels de que eles deveriam fazê-lo. Isso é, o Engels convenceu essa liga de que eles tinham que escrever um manifesto. E pouco depois da publicação do texto, essa liga foi desfeita, com Marx retornando por um breve período para a Alemanha, porque nessa época ele estava exilado. Observe que o nome original da obra é Manifesto do Partido Comunista e não Manifesto da Liga Comunista. Mas vejam só que interessante. Embora o título original seja Manifesto do Partido Comunista, este foi um partido que nunca existiu. Em 1848, o conceito de partido dizia respeito mais a um grupo pequeno de indivíduos que pensavam de maneira semelhante do que uma grande organização nacional como nós, às vezes, compreendemos hoje. Então, essa é uma das razões de o título da obra ter sido alterado em 1872 apenas para Manifesto Comunista. Então, vejam só a história do título da obra. Inicialmente se chamava Manifesto do Partido Comunista, um partido que na verdade nunca existiu, e em 1872 a obra teve o título alterado para Manifesto Comunista apenas. Algumas edições do manifesto trazem inúmeros prefácios. Agora, observe que esses prefácios são geralmente posteriores a 1872, sendo que a obra foi publicada em 1848. Então, primeira pergunta: por que um espaço de tempo tão grande? Será que não houve edições da obra durante todo esse tempo, de 48 até 72? Vejam, isso se explica pelo fato de que foi apenas depois da Revolução Russa, em 1917, que o manifesto atingiu a aura que possui hoje. Nas 2 primeiras décadas de sua publicação, o manifesto foi considerado apenas um documento histórico sem muita relevância prática, como os próprios Marx e Engels observam no prefácio à edição alemã de 1872. Apenas uma edição apareceu em 1848, e o plano de tradução da obra em 5 idiomas, um plano que é anunciado logo no início, esse plano nunca foi levado a cabo, com exceção de uma tradução inglesa de 1850 da primeira seção da obra. Então percebam que entre 1850 e 1870, o manifesto era lembrado apenas por alguns veteranos alemães da Revolução de 1848. O principal evento histórico a propiciar uma nova edição em 1872 foi o fato de o texto ter sido utilizado pelo Império Alemão de Bismarck como prova no julgamento de alguns líderes da social-democracia, tais como August Bebel e Wilhelm Liebknecht. Agora, o tiro saiu pela culatra, porque a suspensão da censura acabou fazendo com que o texto voltasse a circular. A primeira geração de marxistas, no entanto, não tinha o manifesto entre suas principais obras, tá? Então vejam só, a primeira geração de marxistas considerava textos como o Anti-Düring e o Capital como mais relevantes do que o Manifesto Comunista. Mas vamos falar agora propriamente sobre o texto. Vejam, Marx e Engels iniciam o manifesto afirmando que um espectro ronda a Europa, o espectro do comunismo. A primeira frase é também o primeiro convite para compreendermos o contexto em que esse pequeno texto foi redigido e publicado, porque se a gente tomar essa afirmação em seu valor de face, parece que o comunismo era de fato uma ameaça em fins de 1847 e início de 1848. Mas a questão, porém, não é bem assim. O comunismo, embora fosse uma força já reconhecida por todos os outros partidos da Europa Ocidental, não era uma ameaça concreta e imediata naquela conjuntura. E uma semelhança com o nosso próprio período, com os dias de hoje, é a força do nome comunismo e o medo que inspira a seus adversários, de modo que
a atualidade dessa afirmação leva poucos leitores a, de fato, investigarem o contexto de 1848. Agora, imagine este texto sendo lido, por exemplo, em 1917 na Rússia ou então em 1918 na Alemanha, porque houve revoluções socialistas em ambos os países nesses respectivos anos, embora os desdobramentos tenham sido bem diferentes. O que importa chamar a atenção aqui, no entanto, é a atualidade do manifesto naquele período histórico, porque o que de fato deu ao manifesto a aura que ele hoje possui foi a sua recepção a partir da Revolução Russa. Então, o que Marx e Engels queriam dizer com essa frase "um espectro ronda a Europa", o espectro do comunismo? Porque se a ameaça política do comunismo não era real quando os escritores redigiram o texto, o que eles queriam dizer? Bom, um de seus objetivos era deixar claro que aquele fantasma estava, na verdade, mais na imaginação do que na efetividade política. Havia, de fato, a chamada Liga dos Comunistas, uma organização secreta responsável por encomendar a redação deste texto, como já mencionamos neste episódio. Mas perceba que essa liga, além de secreta, não era exatamente um partido como aparecia no título original da obra. Os comunistas existiam e tinham, de fato, uma organização e, embora não fossem um partido político como conhecemos hoje, já era capaz de inspirar medo em seus adversários. Marx e Engels afirmam que seu objetivo é contrapor a esse espectro o que, de fato, os comunistas pensam. Muita gente fala mal do comunismo, mas praticamente ninguém sabe o que isso de fato significa, de modo que se faz necessário explicar de forma clara ao grande público quais são as principais ideias dos comunistas. A necessidade de se publicar tal obra, no entanto, já é algo positivo em si. Marx e Engels se perguntam de maneira retórica se há algum partido de oposição que nunca tenha sido xingado de comunista, nos revelando que essa prática tão comum hoje em dia já era um expediente de toda espécie de reacionários e conservadores daquela época. Às vezes, um pequeno clamor por justiça social, como aquele realizado por cristãos e baseado na própria Bíblia, às vezes até mesmo esse pequeno clamor por justiça social recebe a pecha infame de comunista. O nome comunismo é utilizado para rotular qualquer coisa de que não se goste. E deste fato, Marx e Engels extraíram duas consequências. Primeira, de que o comunismo já era reconhecido como uma força, e segunda, que já era hora de os próprios comunistas explicarem o que de fato eles pensavam, quais os seus objetivos e os seus propósitos. Vamos avançando então para a próxima parte do texto, intitulada Burgueses e Proletários. Marx e Engels iniciam a primeira seção da obra afirmando que a história de todas as sociedades até aqui é a história das lutas de classes. Percebam que essa frase é uma generalização, o que ajuda a explicar um pouco da força psicológica que confere a essa afirmação um efeito tão impactante. Eles dizem, olha, a história de todas as sociedades até aqui é a história das lutas de classes. Agora, generalizações são vulneráveis e devem ser evitadas. É por isso que, em uma nota de rodapé acrescentada por Engels à edição de 1888, ele explica melhor tal passagem e completa: toda a história escrita é a história das lutas de classes. Então Engels acrescentou escrita, não toda a história escrita. É porque depois da redação do manifesto em 1848, Engels prosseguiu em seus estudos e descobriu que algumas sociedades pré-históricas eram sociedades comunistas, o que veio a ser chamado de comunismo primitivo. No primeiro capítulo do manifesto, Marx e Engels destacam que, em comparação com as sociedades anteriores, a burguesia desempenhou um papel revolucionário. Vejam só, a burguesia desempenhou um papel revolucionário. Agora, isso não significa que a burguesia continue sendo hoje
uma classe revolucionária. O que Marx e Engels afirmam é que, para se manter enquanto classe social dominante, a burguesia não pode existir sem revolucionar constantemente os meios de produção e, consequentemente, as relações de produção. Já em 1847, Marx e Engels percebiam essa tendência e, hoje, ela se manifesta de maneira ainda mais acentuada. Sobre isso, por exemplo, veja o nosso episódio sobre inteligência artificial e o lugar da IA no modo de produção capitalista. Então perceba que os avanços tecnológicos e as mudanças nas formas de produção que observamos atualmente são uma consequência direta da necessidade interna do capitalismo de se renovar continuamente. A burguesia, enquanto classe, precisa revolucionar as máquinas e os processos produtivos para continuar existindo enquanto classe dominante. Então, essa lógica do capitalismo faz com que, todos os dias, surjam novas tecnologias e formas de produção industrial, sem as quais o sistema entraria em crise e em colapso. Vamos avançando então para o segundo capítulo da obra, intitulado Proletários e Comunistas. Se na primeira sessão o foco estava na relação entre burguesia e proletariado, agora Marx e Engels se dedicam a esclarecer o papel dos comunistas dentro do movimento proletário geral. E a primeira pergunta que surge é: qual é a relação entre os comunistas e o proletariado em geral? Marx e Engels afirmam que os comunistas não formam um partido separado dos outros partidos de trabalhadores. Isso é, eles não têm interesses distintos dos interesses do proletariado como um todo. Agora, Marx e Engels vão apontar, todavia, duas características que diferenciam os comunistas dos demais partidos de trabalhadores. Primeira, a visão internacionalista e, segunda característica, a capacidade de considerar o futuro do movimento. Essas duas características são centrais para definir o que é ser comunista. Primeiro, ser internacionalista significa que os comunistas não se limitam aos interesses nacionais, mas pensam no proletariado como uma classe global. Na época de Marx e Engels, muitos trabalhadores focavam apenas em questões nacionais, mas os comunistas já entendiam que o capitalismo é um sistema global e, portanto, a organização dos trabalhadores também deve ser internacional. Marx e Engels afirmam, olha, a burguesia criou um mundo à sua imagem e semelhança, isso é, expandindo o capitalismo por todo o globo e, da mesma forma, os trabalhadores precisam se organizar em uma escala global para enfrentar essa realidade. Hoje em dia, é muito comum que movimentos identitários busquem desqualificar a crítica marxista no contexto brasileiro, por exemplo, afirmando que Marx e Engels são europeus e falam de um mundo bem diferente. Agora, o que esses identitários não consideram, no entanto, é que o capitalismo é um sistema mundial e que o Brasil é tão capitalista quanto qualquer outro país do mundo. Agora, claro, há especificidades em cada local, porque cada povo tem sua própria história e condições sociais. Agora, nós podemos considerar essas diferenças, no entanto, como meramente acidentais, mas não essenciais, expressando-nos aqui em termos aristotélicos, nessa ideia de acidente e essência. É por isso que os trabalhadores brasileiros não apenas podem, mas devem se ver inseridos na lógica de exploração do capitalismo mundial. Vejam, se a uberização é cada vez maior no Brasil, por exemplo, nós temos que levar em conta que o próprio Uber foi também importado de outros países capitalistas, de modo que não faz sentido algum desqualificar autores apenas por serem europeus, como se estes estivessem falando de um mundo completamente diferente da realidade brasileira. A segunda característica dos comunistas, apontada por Marx e Engels, é a visão voltada para o futuro do movimento.
É porque, enquanto alguns partidos trabalhistas se limitam às conquistas imediatas, os comunistas articulam as ações do presente ao futuro da luta de classes. Isso significa que os comunistas não se contentam apenas com ganhos pontuais, mas estão sempre pensando em como essas vitórias contribuem para o avanço da revolução e para a emancipação final do proletariado. E essa parte do texto do manifesto esclarece também o que Marx e Engels compreendiam por abolição da propriedade. Eles respondem a algumas acusações contra os comunistas, afirmando que o objetivo dos comunistas é, de fato, acabar com a propriedade privada. Mas os comunistas se referem unicamente àquela propriedade que serve para explorar e subjugar os trabalhadores. Ou seja, a casa ou carro de cada indivíduo continuam sendo propriedade privada individual de cada indivíduo também no comunismo. O que deve ser abolido, então, é a propriedade burguesa, não a propriedade individual de cada trabalhador. Porque com frequência nós ouvimos o mito de que o comunismo seria um tipo de sociedade em que todos dividiriam todas as posses e objetos, dormiriam nas mesmas casas e compartilhariam até mesmo os cobertores. Marx e Engels jamais propuseram qualquer coisa neste sentido. Vamos avançando então para a próxima parte do texto, intitulada Literatura Socialista e Comunista. Vejam, nessa terceira parte do manifesto, Marx e Engels fazem uma revisão crítica da literatura socialista e comunista daquela época, discutindo as várias correntes que existiam naquela época. Vejam só, a principal lição que nós podemos tirar dessa parte é a de que não existe apenas um tipo de comunismo ou socialismo. Vejam bem, não existe apenas um tipo de comunismo ou socialismo. Então, ao criticar diferentes correntes socialistas, Marx e Engels deixam claro que, quando alguém critica o comunismo, é sempre importante perguntar qual comunismo está sendo criticado. Porque, veja, a tradição marxista não é a única, e ao longo da história, várias formas de socialismo surgiram, muitas das quais Marx e Engels consideravam até mesmo reacionárias. Uma dessas correntes, por exemplo, é o socialismo chamado reacionário, que Marx e Engels também chamam de socialismo feudal. Este tipo de socialismo era uma tentativa de certas classes sociais em declínio, como a aristocracia feudal, de lutar contra a burguesia. Agora, ao invés de promover uma verdadeira transformação social, essas correntes buscavam um retrocesso ao feudalismo, tentando convencer os trabalhadores que a exploração feudal era menos pior que a exploração capitalista. Marx e Engels alertam que esse tipo de socialismo é perigoso porque ele tem medo do proletariado e não busca uma verdadeira emancipação. Outro tipo de socialismo criticado por Marx e Engels, e que se mostra surpreendentemente atual, é o socialismo ascético ou socialismo cristão. Esse tipo de socialismo prega um retorno à simplicidade, condenando o consumismo e propondo um estilo de vida austero, quase monástico. Marx e Engels criticam esse tipo de socialismo e afirmam que ele não resolve os problemas do capitalismo, mas apenas propõe uma forma moralista e individualista de lidar com esses problemas. E hoje nós podemos ver ecos dessa crítica quando surgem correntes que propõem uma vida minimalista ou quase hippie, como se isso fosse uma solução para os grandes problemas da humanidade hoje. Além disso, Marx e Engels discutem também o socialismo pequeno-burguês. Esse tipo de socialismo, apesar de fazer análises detalhadas e até perspicazes do capitalismo, falha na hora de propor uma transição real para uma nova sociedade. Segundo Marx e Engels, este socialismo tem um caráter utópico e reacionário, porque ele propõe soluções que não enfrentam as raízes do problema capitalista de maneira revolucionária. Assim como as correntes anteriores, esse socialismo também teme a revolução e busca soluções pacíficas e gradativas,
o que vai de encontro à proposta revolucionária de Marx e Engels. E na última sessão do Manifesto Comunista, intitulada Posição dos Comunistas em relação aos diversos partidos de oposição, Marx e Engels fazem referência à segunda parte do texto e discutem a relação dos comunistas com outros partidos de trabalhadores. A mensagem aqui é essencialmente a mesma. Os comunistas compartilham dos interesses gerais do proletariado, mas têm uma perspectiva internacionalista e mais ampla. E o encerramento do manifesto é marcante. Marx e Engels reafirmam seu projeto revolucionário de forma clara e, com uma linguagem incendiária, eles dizem que seu objetivo é a abolição da ordem social existente e a construção de uma nova sociedade comunista. Eles concluem com sua famosa chamada à ação: proletários de todos os países, univos, convocando os trabalhadores a uma revolução internacional e mostrando que os trabalhadores não têm nada a perder a não ser suas correntes. Esse desfecho revela que o manifesto não é apenas um texto teórico, mas um chamado à ação, e por isso o nome Manifesto. Vamos encaminhando então para as nossas considerações finais e o que podemos afirmar à guisa de conclusão. Veja, o Manifesto Comunista é um texto extremamente rico. A sua leitura nos oferece um fecundo material para discutirmos diferentes aspectos da teoria marxista, da sociedade capitalista e da organização dos trabalhadores, além, é claro, das questões relativas aos partidos políticos. E mesmo sendo uma obra tão curta, seu conteúdo é denso e exige várias leituras ao longo do tempo. Cada vez que voltamos ao manifesto, percebemos algo novo e conseguimos conectar as ideias de uma maneira diferente. O manifesto é um ótimo ponto de partida para quem quer compreender a profundidade da crítica ao capitalismo e as bases da organização comunista. É um texto que, sem dúvida alguma, devemos revisitar constantemente para compreender melhor os desdobramentos históricos e os desafios de nosso mundo hoje. Alguns leitores desavisados podem pensar que o manifesto é um texto que descreverá como uma sociedade comunista deve ser organizada, mas seu conteúdo é muito mais voltado, sobretudo para o passado e o presente, do que para o futuro. Marx e Engels sempre foram muito cautelosos em relação a utopias ou projetos de sociedades perfeitas, e por isso são muito raras em suas obras quaisquer referências sobre como uma sociedade comunista deve ser estruturada. Ao ler o manifesto, tenha sempre em mente que este texto fala mais sobre o capitalismo do que propriamente sobre o comunismo. E lembrando mais uma vez, inscreva-se em nossos cursos de filosofia. Os links estão na descrição deste episódio e também em nosso site www.filosofiaepsicanalise.org. E lembre-se também de já garantir o seu exemplar de meu mais novo livro, intitulado Filosofia para a Vida, Quando Pensar é o Melhor Remédio. O link está na descrição deste episódio. E se você mora em Belo Horizonte, Rio de Janeiro ou São Paulo, será um grande prazer lhe conhecer pessoalmente em nossa palestra gratuita de lançamento da obra. Será uma oportunidade não apenas de aprender mais sobre filosofia, mas também de nos encontrarmos pessoalmente e você levar um exemplar assinado da obra. E lembrando que outra forma fácil de contribuir com este nosso trabalho é fazendo qualquer contribuição através de nossa chave Pix, a qual é o nosso endereço de e-mail, filosofiavermelha@gmail.com. E se você quer saber mais sobre o Manifesto Comunista, há uma explicação mais detalhada em nossos vídeos na área exclusiva para membros em nosso canal no YouTube. Porque o Manifesto Comunista foi um dos textos que lemos em nosso clube de leitura. O que apresentamos hoje neste episódio é apenas um resumo do que foi a nossa discussão em nosso clube de leitura. Então, um grande abraço e até o próximo.